O processo de ser autodidata é um negócio que tem vantagens e desvantagens. Então vamos bater um papo sobre isso no Insights de hoje. Se você não é inscrito no canal, então eu vou pedir aqui para você se inscrever, assinar as notificações e curtir o Ler Lemonade em todas as redes sociais, tá? Não esqueçam também de acessar lerlemonade.com, que é o nosso blog, para você ter acesso a todo o conteúdo que a gente gera diariamente sobre motion design, animação e tudo que envolve o campo criativo digital. Bom, vamos falar então sobre autodidatismo, o caminho do autodidata e quais são as vantagens e desvantagens disso. Inclusive se existe algum tipo de limite, né, sobre a autoinstrução, vamos dizer assim. A primeira vantagem sobre ser autodidata, e eu posso falar sobre isso de forma muito clara porque eu sou autodidata e comecei sozinho em motion, é você poder se iniciar sozinho em qualquer coisa. Você pode simplesmente reunir um monte de assuntos, né, um monte de fontes diferentes e de repente começar a estudar aquilo ali de forma bem clara. Então essa é uma vantagem muito grande de ser autodidata, onde você pode, através desse mundo que é a internet, né, se auto-instruir a qualquer momento sobre qualquer coisa. A segunda vantagem de ser autodidata é que a gente pode se instruir onde quiser e quando quiser. Você não precisa se deslocar para um local específico e nem acessar nenhum tipo de curso específico, né? Então você tem a liberdade de parar tudo e começar a estudar a hora que você quiser, inclusive parar tudo e parar de estudar a hora que você quiser também, sem nenhum tipo de cobrança paralela. Sei lá, você pega o motion design em cinema 4D, por exemplo, você simplesmente é um artista de after e você quer começar com cinema 4D. Você pode começar agora, nesse instante, simplesmente indo na internet e começando a pesquisar sobre o assunto e se instruindo a respeito dele assim. O terceiro ponto que a gente pode colocar como vantagem de ser autodidata é que a gente pode parar tudo que a gente está estudando e simplesmente pegar outra coisa. Isso quer dizer que quando você está estudando uma certa técnica ou um certo software, você não tem obrigação nenhuma de seguir adiante, né? Então você pode experimentar muita coisa, você pode pegar ferramentas super high-end ou ferramentas que ninguém usa e começar a estudar para ver se alguma coisa dali você pode tirar. Eu já fiz isso muito, esse processo de testar software, testar técnica e ver quais delas se adequavam ao meu fluxo de trabalho e também se adequavam até à minha psicologia interna, vamos dizer assim, né? Coisas que realmente me agradavam ou não. Então essa é uma vantagem muito grande, porque você não está pagando por nada, você não tem um investimento grande naquele processo, então você não tem obrigação nenhuma de continuar com ele. E aí eu acho que a gente pode colocar como última vantagem aqui, para a gente não estender uma lista aqui infinita, o fato de a gente estar sempre em constante aprendizado quando é autodidata. Por quê? Porque a psicologia do autodidata é a psicologia do cara que nunca está satisfeito com tudo que ele sabe. Ele tem sempre aquele feeling, aquele timing de ir atrás sozinho das coisas que ele quer aprender. Então vê uma certa técnica num job específico, vê um vídeo lá no Vimeo e fala, puta, como é que esse cara fez isso? Ele pesquisa e vai atrás. Isso para quem está começando pode parecer um pouco abstrato porque tem muita coisa por aí para aprender e tal, né? Mas é uma parada que acontece depois de um certo ponto, quando você chega em um certo nível e já domina certas coisas, você consegue começar a olhar em volta e escolher aquilo que você quer. Então a gente tem as desvantagens também de ser autodidata, então vamos falar um pouquinho sobre elas aqui porque nem tudo são flores. Talvez a primeira e mais cruel desvantagem de ser autodidata é porque o ensino é fragmentado. Você assiste um tutorial, você lê um artigo e coisas assim, ou escuta um podcast, tudo que você está aprendendo e absorvendo é fragmentado. Então o esforço que você precisa fazer para puxar essas coisas, conectar na sua cabeça e colocar elas de uma forma coerente é muito grande. O esforço que eu tive que fazer, por exemplo, para pegar tudo que eu aprendi em tutoriais e aplicar no meu fluxo de trabalho diário foi monstruoso, porque eu aprendi um monte de coisa que eu nunca usei, porque eu assistia, porque eu não sabia o que era, então eu tinha que assistir. Então eu assistia, então tipo, de cada 10 tutoriais, 8 eu descartava. A segunda desvantagem, que também se conecta à primeira aqui, é que você precisa de um esforço muito grande para se auto-instruir. Pessoas que não têm disciplina, por exemplo, né, não têm muito foco, apanham muito para aprender sozinho certas coisas. E isso quer dizer que elas podem, inclusive, abandonar a carreira de motion, animador e tal, porque se frustraram no meio do processo de auto-instrução, porque é difícil pra cacete, e aí acabam então falando, puta, isso aqui não é pra mim, vou embora, e sai, né, e vai fazer outra coisa. E o último ponto que eu coloquei aqui como desvantagem de ser autodidata é a dificuldade de se manter no caminho da autoinstrução. Nem todo dia a gente tá com humor, nem todo dia a gente tá com disposição para continuar estudando e tal, e a gente sabe que em motion design e animação, qualquer uma semana sem estudar alguma coisa, parece que você enferruja. Qualquer uma semana sem abrir um After Effects, um Cinema 4D, parece que você já perdeu toda a sua habilidade de trabalhar com aquele software. Então a dificuldade de se manter no caminho da autodidata é muito grande, exige um esforço tremendo para você continuar no caminho assim, sem titubear. Então eu considero ela
na nossa última desvantagem aqui nesse processo de autoinstrução. E para finalizar, eu anotei 4 dicas sobre coisas que a gente pode fazer durante o caminho do autodidatismo, coisas que a gente precisa fazer e são importantes. São apenas 4 dicas de coisas que eu fiz no meu processo de autoinstrução e são extremamente importantes para qualquer um que aprenda qualquer coisa sozinho e por conta própria, tá bom? Então anotei aqui, ó, a primeira dica: procure fontes corretas para estudar. Não fique aleatoriamente pela internet procurando um monte de coisa aleatória. Fixe em um lugar só. Você vem aqui no Ler Lemonade, cara, tem tutorial pra cacete. Então, se você vier aqui e assistir todos os meus tutoriais, você tem um processo mais linear de aprendizado, porque você se acostuma com a minha forma de ensinar, certo? Então procure uma fonte boa, que você curta, né, que a didática desse cara e tal, e fique nela até o fim. Veja tudo que esse cara tem, esvazie o pote dele e depois você parte para outro. A segunda dica é sobre disciplina e foco. Então você tem que ter isso e se você não tiver, trate de cultivar. Sem disciplina e sem foco, esquece o processo de autoinstrução. Como eu falei anteriormente, é um negócio que exige muito esforço. Se você não tiver disciplina, não tiver foco, esquece. Uma forma de você criar disciplina e foco é você determinar certas horas do dia para você estudar sozinho, né? Assistir um tutorial, ouvir podcast, seja lá o que for. Não abre sessões por um certo tempo, saca? Crie um calendário de estudo. Eu fiz isso por um ano. Eu estudava 8 horas por dia por um ano para aprender cinema 4D, porque senão não aprende sozinho. Para que você consiga depois fazer outros processos mais avançados, que é a minha próxima dica aqui, que é você saber quando você precisa procurar um curso. Isso é muito, muito importante durante o processo de autodidata, porque existe um limite daquilo que você pode aprender sozinho na internet. Então é importante que a gente desenvolva uma percepção de onde é o nosso limite e quando a gente precisa buscar um ensino formal ou um curso online ou coisa do gênero para preencher as nossas lacunas. É a hora de você perceber, né, ter aquele feeling e pegar que você agora não consegue mais avançar. Isso aconteceu comigo em um certo momento. Eu cheguei num ponto onde eu tinha testado muita coisa e comecei a perceber que eu não conseguia mais subir, né? Não conseguia aprender mais sozinho aquilo que eu queria aprender. Então foi a hora de começar a buscar cursos onde eu conseguiria, através de um ensino, né, gradual e progressivo, né, preencher essas lacunas. Então saiba quando você precisa fazer esse processo, quando você precisa abrir mão do autodidatismo e embarcar num ensino um pouco mais progressivo, né? Minha última dica aqui é a seguinte, e essa é bem importante também: passe conhecimento adiante. Isso é um negócio extremamente essencial para a comunidade, seja de motion design, seja de animação, seja de design, seja lá o que for. É importantíssimo que a gente participe da comunidade devolvendo conhecimento. Porque o que o autodidata é? Ele nada mais é do que um cara que aproveita da informação, né, que lhe é concedida pela comunidade. Então qualquer tutorial que você assista, qualquer palestra que você veja, é a comunidade como entidade te partilhando esse conhecimento. Então, cara, aprendeu alguma coisa? Passa adiante para quem não sabe, sacou? Descobriu alguma coisa sozinho? Passa adiante para quem não sabe. Não guarde segredo. Não existe esse lance de direitos autorais sobre técnicas, sobre aquilo que você sabe. Conhecimento tem que ser compartilhado o tempo todo, o mais rápido possível, porque quanto mais a gente faz isso, mais você recebe em troca. Então é uma via de mão dupla, onde você dá e recebe. É um processo que eu faço diariamente aqui com o Layer. Compartilhar conhecimento, na medida do possível a gente compartilha tudo que a gente pode compartilhar. Não tenha medo de compartilhar nada, porque se você compartilha, você recebe em troca. Então, para encerrar esse insight, eu gostaria de pedir de novo para quem não é inscrito no canal que se inscreva, que assine as notificações para sempre receber aquele bannerzinho aí avisando que a gente soltou conteúdo novo aqui no YouTube, e também que siga o Ler Lemonade em todas as redes sociais para sempre ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo, porque vem muita coisa por aí em 2019, então se preparem. Eu vou ficando por aqui, galera. A gente se fala no próximo Insights. Até mais!